Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? É com muito prazer que venho gravar mais um vídeo para vocês. Sejam muito bem-vindos no canal. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? A nossa vida e a vida de vocês também. Hoje eu venho falar de um assunto um pouco complexo, né? Que é discutido muitas vezes erroneamente, né? Nas igrejas, no meio evangélico em geral, né? Mas é um assunto que tem que tratar com muito cuidado, muito zelo, muito cuidado mesmo para não machucar as pessoas, os envolvidos, né? E para também não forçá-los a ficar numa situação de vulnerabilidade e vamos supor, de constrangimento extremo, né? Entendeu? De perigo. Na maioria das vezes é uma situação de perigo, né? Eu vou explicar por quê. Hoje eu venho falar sobre o divórcio e suas condições. Quem é casado aí sabe, né? Que todo casal tem brigas, discussões, todo casal sadio tem discussões, tem brigas, certas brigas, né? Só não pode chegar ao ponto de agressão, mas discussões sérias, severas, tem. Isso existe. Quem é casado sabe disso, né? Para começar aqui, vamos ler Mateus 5:31, né? Que Jesus ensina sobre o casamento, né? Jesus fala sobre isso. Mateus 5:31, né? Versículo 5, capítulo 5, versículo 31, que diz assim: Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Ora, isso aqui foi usado bom senso, né? Entendeu? Mas eu quero ler aqui antes de falar sobre essa parte de deixar, né? Que já é meio pesado, principalmente para mulher. Vamos ler aqui em Mateus 19. Em Mateus 19, capítulo 3, ao versículo... Em Mateus capítulo 19, do versículo 3 ao 19, né? Que diz assim, ó. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Não, por qualquer motivo não, né? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aqueles que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe eles: Moisés, por causa da natureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens,
e eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Né? Não vou ler até o 19, porque aí foge do assunto casamento, né? Falando dos eunucos aqui já fugiu um pouco. No próprio Jesus, ele tinha a destreza, tinha a facilidade em dar respostas sábias, né? Em dar respostas que não fossem assim coerentes à época. Devemos destacar assim que a cultura da época em relação ao casamento também era bem rígida, né? A cultura da época lá em Israel, entendeu? A mulher, quando começava a crescer, né? Segundo histórias que eu tenho lido, né? Quando começava a crescer, fazia 17, 18 anos, o pai e a mãe já começavam a procurar marido, né? Literalmente procurar marido para aquela mulher, dizendo que estava em fase de casamento, né? Então a mulher a jovem, né? Na época a cultura dela é casar-se. E as que não casassem, não gerassem filhos, perante aquela sociedade, eram desonradas, eram motivo de chacota, né? Ficaram velhas, ficaram secas, ficaram amargas, né? Assim que eles tratavam as mulheres que ficavam solteironas. Também vai o destaque disso para hoje em dia. Nós vimos aí, inclusive em toda a sociedade, mas nas igrejas também, altas solteironas, né? Que hoje em dia não é desonra, não é motivo de chacota, é a opção da pessoa, entendeu? Não tem nada de mal nisso, não tem nada não tem problema nenhum com isso, né? A sociedade hoje em dia não tem nenhum problema com isso. As pessoas optam por ficar só, né? E assim ficam aí sem problema algum, tá bom? Hoje em dia a cultura é outra, a cultura é bem mais liberal, é uma certa cultura até um pouco liberal, demasiadamente, né? Entendeu? Bom, mas vamos falar aqui sobre o que Jesus respondeu. Ó, os fariseus eram pessoas que costumavam, por eles serem zeladores em excesso do sistema religioso da época, eles tentavam achar falha em Jesus de qualquer jeito, porque para eles, na opinião deles, Jesus desrespeitava o sistema religioso da época, né? Entendeu? E Jesus, muito pelo contrário, ele não apoiava, mas ele não veio desrespeitar. Ele usava, ele dava respostas com bom senso e com coerência. Ó. Eles perguntaram assim: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Não, por qualquer motivo não. Até hoje não é lícito, né? Hoje em dia, os casais estão separando praticamente por qualquer motivo, né? Mas assim, por qualquer motivo você vai largar sua mulher ou a mulher o seu marido, não tem, um pouco sem sentido e é prejudicial isso, né? Para a saúde física e psíquica para a saúde psíquica do casal. Porque você vai trocar o certo pelo duvidoso. Na maioria das vezes hoje, o maior motivo das separações é a situação econômica, né? Entendeu? E aí tem outros motivos que eu vou falar aqui que eu já vou chegar lá. Ó, Jesus, porém respondendo, disse-lhes:
não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? Ele disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Entendeu? Tanto o jovem quanto a jovem, ele nasce, cresce, né? Entendeu? E vai crescendo, vai chegando à fase adulta. Aí vem aquela fase onde a pessoa vai procurar uma companheira ou um companheiro. E aí, para esse jovem ou essa jovem não ficar em fornicação, não ficar em adultério, entendeu? Jesus disse assim, portanto deixará o homem pai e mãe, entendeu? E se unirá à sua mulher. A partir do momento que ele saiu de casa, que ele casou, ele e a mulher dele são uma só carne, entendeu? Eu vou explicar esse trecho aí que chegou num ponto que eu quero falar, que são alguns assuntos que eu como profissional de saúde, eu atendo alguns casos, né? Entendeu? No que diz a violência doméstica, entendeu? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Na resposta de Jesus aqui, na concepção de Jesus é assim, se você casou, é conveniente que você não separe, por nenhum motivo, entendeu? Disseram-lhes eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, agora vem o ponto. Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Moisés aqui, a lei da época, na lei de Moisés, já permitia o divórcio, né? Era permitido o divórcio. E Jesus, nem Deus de maneira nenhuma, condenou essa decisão de Moisés. Por quê? Porque Moisés viu que os homens eram duros de coração, que as pessoas lá naquela época tinham os corações maus, entendeu? Frequentemente casavam, entendeu? E depois de um certo momento, várias vezes aconteceu isso na história, sempre aconteceu. Depois de certo momento na vida do casal, eles descobriam que não dava certo mais continuarem juntos, entendeu? Por divergência cultural, por adultério, por atração a outras pessoas. Geralmente eram os homens, né? Tinham atração por outras mulheres, entendeu? E aí começavam-se discussões, né? E por muitos outros motivos mais sérios, motivos mais banais. E como Moisés ele ouvia muitas reclamações nesse sentido, ele permitiu a carta de divórcio. Carta de desquite, aqui diz carta de desquite, mas eu suponho que seja divórcio, né? E aí, Deus não condenou isso, senão Deus poderia condenar Moisés por isso, e ele não condenou. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por fornicação, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério, entendeu? O divórcio, o desquite, né, dito aqui, referente aqui, seria por causa de fornicação, ou por fornicação ou adultério, foi o exemplo que Jesus usou aqui, mas tinha outras causas também. E a pessoa que casasse com aquela mulher,
cometia adultério. Ou a mulher que casasse, ela cometia adultério também. Entendeu? Isso naquela cultura ali, né? Entendeu? Disseram-lhe os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Entendeu? Bom, agora eu quero voltar aqui, ó. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, serão uma só carne. E serão os dois uma só carne. Agora eu vou entrar no que eu quero falar. Eu falei que eu, como profissional de saúde, às vezes atendo alguns casos que conjumina em violência doméstica, né? Mulheres agredidas chegam para mim, entendeu? Chegam para a gente lá no atendimento, né? Mulheres agredidas pelo marido e voltam pro marido, vão ser agredidas de novo, entendeu? E algumas delas são evangélicas, né? Aí as pessoas perguntam, eu particularmente eu nunca perguntei isso para nenhuma delas, mas eu fiquei sabendo que as pessoas perguntam, por que você não separa dele? Aí vem aquela questão, porque eu sou crente de tal igreja, e a Bíblia diz que eu não devo separar, entendeu? Na minha doutrina não permite. Ora, isso aqui vai de bom senso também. Você vai ficar 20, 30 anos sendo agredida por uma pessoa, né? Até quando você vai... E tem umas que são tão agredidas que chegam a ficar doente e morrer, né? Entendeu? Eu tô falando isso com base em dados, né? Dados aqui do que eu vejo, entendeu? Eu não tô com os dados aqui na mão, mas tem registro disso na polícia, tem registro disso na Secretaria de Saúde, tem registro disso em vários órgãos municipais por aí, estaduais, entendeu? Então estou falando com base nisso. Você vai ser agredida. Os homens que agridem suas mulheres, ele está se agredindo. Assim, na minha opinião, ele está se agredindo. Por quê? Deixará um homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Quando ele casou, tinha aquele juramento: na alegria, na doença, na pobreza, né? Na riqueza, na pobreza, não é isso? Né? Amará sua mulher, né? Entendeu? Você tem que amar sua mulher e respeitá-la, não mantê-la sobre o seu jugo, né? A mulher foi feita para ser amada e respeitada. E a mulher também tem que amar e respeitar o marido. Aí elas confundem aquela passagem que diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. Mas ser submissa ao marido não quer dizer ser escrava do marido, né? Não é isso. Isso é uma interpretação errada, né? Então é essa mensagem que eu vejo trazer. Aí Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Isso, na época, ele está falando do homem para a mulher, entendeu? Mas que na época, assim também, a mulher teria que casar virgem, pura, entendeu? Se a jovenzinha que fosse casar já tivesse pulado a cerca antes, já tivesse experimentado outro homem antes, né? Se é que vocês estão me entendendo, e o marido e o noivo marido percebesse isso na noite de núpcias, essa mulher poderia ser repudiada, né? Ou se mais pra frente ela fosse pega em adultério, entendeu? Porque acontecia, naquela época também acontecia. Hoje acontece com mais frequência, mas naquela época acontecia.
Então o homem poderia dar carta de desquite para ela, carta de divórcio, e mandá-la embora de casa, entendeu? Mas hoje em dia, né, está acontecendo muito dessa. A violência doméstica sempre aconteceu, né? Sempre existiu, né? E as mulheres não se separavam porque tinham e tem ainda, né? A maioria tem. Dependência financeira do marido, dependência de moradia, né? E não se separavam por isso, por causa dos filhos, porque não tem para onde ir, não tem onde morar, né? Não sabe fazer nada na vida, né? Isso é importante, saber fazer alguma coisa na vida, né? E nessa época, a mulher, nessa época aqui da Bíblia, a mulher era educada para servir o marido, entendeu? Ela era educada pro casamento. A mulher não era educada para trabalhar, não podia estudar, entendeu? Nessa época da Bíblia e até pouco tempo atrás também, né? Inclusive tem algumas famílias que agem desse jeito, né? A mulher tem que ser educada para o casamento. Isso hoje em dia eu acho errôneo, porque hoje em dia a cultura é outra, a época é outra, né? E as necessidades da sociedade também são outras. E por ter muita gente no mundo, por não ter, diz que não tem homem sobrando no mundo, né? Não sei, não sei se isso é verdade. Surgiu uma pesquisa aí que não tem muito homem disponível no mundo, né? Diz que tem tantas mulheres para cada homem, né? Eu só tenho uma, mas diz as pesquisas por aí que tem tantas mulheres para cada homem, né? Eu só tenho uma e quero ficar com ela mesmo, porque tá muito caro manter uma mulher, né? Para manter uma família já é caro, e para manter uma família com várias mulheres fica mais caro ainda. E hoje em dia a condição financeira não tá dando muito, né? Então é assim, a mulher tem que ser educada hoje em dia para ser culta, para ter cultura de mundo, né? Ter cultura, aprender a se virar, aprender a trabalhar, aprender a não depender do homem, do marido, porque numa situação dessa, que o casamento não dá certo, você sabe se virar, você tem como se virar, né? A mulher tem como sobreviver, né? Tem como se virar. Tem muitas que, apesar também de muitas que são guerreiras, né? Que apesar de serem educadas para o casamento apenas, né? Ou para ter um homem, para depender do marido, né? Elas dão a volta por cima, são guerreiras, vão atrás de estudar e vencem na vida, né? E depois acham um homem bom, né? E casam e vão ser felizes de novo, tá bom? Bom, gente, vamos usar o bom senso, tá? Para interpretar as coisas da Bíblia, entendeu? Na Bíblia, eu não encontrei assim um versículo dizendo assim que você pode divorciar porque sofreu violência doméstica, mas vamos ter bom senso na interpretação também, né? Você vai ficar 20, 30 anos porque você é crente, você é evangélica, porque você tem aquela doutrina, sofrendo agressão, sofrendo violência doméstica, né? Apanhando, entendeu? Ficando com o olho roxo, porque o seu pastor disse que você não pode largar aquele seu marido, entendeu?
O seu pastor diz que se você largar, você está pecando, você vai para o inferno se você largar, entendeu? E você fica com medo disso e não separa, você fica anos sofrendo isso. Aí quando você, se acontecer, desculpem, gente. Aí se acontecer algo pior com você, aí o seu pastor, ele não vai arcar com as consequências, porque ele te instruiu que você deve ficar com esse seu marido até a morte, entendeu? Só que na Bíblia não diz que ele vai te matar, entendeu? Que ele tem que te matar, que a morte tem que ser sua. Na Bíblia diz morte natural e não assassinada, né? Você não deve morrer assassinada. E nem ele, né? Principalmente por ele, né? E até que acontece algo pior e aí separa mesmo, através de morte ou através de doença, porque tem muita gente ficando doente, gente, não estou exagerando não, tem muita gente, muita mulher ficando doente, depressiva, morrendo por conta disso, por conta de violência doméstica e por conta de agressão física verbal, tá bom? Não se deixe enganar, gente, não se deixe enganar por seus pastores que pregam essas doutrinas assim, são doutrinas, digamos assim, eu vou chamar de intransigentes, né? Entendeu? A Bíblia, ela é intransigente em alguns assuntos, ela é intransigente sim. Tem alguns assuntos que nós não devemos abrir mão, entendeu? Que são a verdadeira doutrina, entendeu? Só que essas doutrinas pregadas pelos pastores em algumas igrejas, na maioria inclusive, né?